Bruno, no seu filme há muitos personagens pitorescos e dentro disso eu quero saber como foi pensar, né, nessas possibilidades do matador até o medidor, indo do sanfoneiro. é, e como foi pensar nesses personagens e até chegar a um ponto em que fosse possível estabelecer uma harmonia para criar uma história envolvendo todos eles? Então, faz parte de um pensamento teatral, né? Que quando você não mexe algo fora, você tem que mexer dentro. Então, se você parar para pensar, o filme, a gente não sai daquele lugar. Então, já que a gente não sai daquele lugar, para não ficar cansativo, eu preciso fazer com que o novo entre no lugar. Então, cada personagem que entra e cada personagem que aparece no filme, ele é um frescor de uma possibilidade do novo acontecer. Já que a gente está na mesma locação, isso pode ficar um pouco entediante. Então o teatro funciona nessa estrutura e eu me apropriei dessa estrutura para fazer com que acontecesse. Então, e é isso. Como ele é nonsense, eu posso fazer com que um cara da Sabesp, medidor de água, chegue à meia-noite. É uma convenção que a gente criou. Quando a gente sai do naturalismo, desse realismo, não só naturalismo, mas da ideia de realismo e desse apego com a realidade, a gente tem essa liberdade poética de fazer um cara medidor chegar à meia-noite, de fazer duas vizinhas chegarem à 1 da manhã e assim por diante. Então tem um quê de nonsense que me permite brincar com esses personagens. Acredito que o Fábio Markov ele estabelece com você uma espécie de uma cumplicidade, é como se ele fosse talvez um braço direito seu. Dentro disso, como foi a dinâmica de trabalho de vocês no filme? Vocês tinham um texto pronto, mas se permitiram ali no ato a improvisos, a experimentar coisas que não foram pré-estabelecidas? Tínhamos o texto pronto, que é uma estrutura, uma espinha dorsal, onde a gente tinha o conflito e a gente sabia o que tinha que acontecer naquela cena. Mas é claro que a gente também tinha liberdade para criar um caco ou outro, ou fazer com que esse texto coubesse um pouco melhor na boca, ou então se aproveitar de algo que está acontecendo no momento presente ali e brincar com aquilo, ou mencionar aquilo. O cinema, para mim, enfim, a arte no geral é um elemento vivo. Então, esse frescor do presente, ele é muito importante, principalmente para quando você está dirigindo e atuando. Eu me baseio no presente mesmo. E então a gente tinha liberdade, sim, tanto eu e o Fábio, quanto os outros atores, de colaborarem com o processo de construção de texto. Claro, sem mudar o conflito. Mas sim, o roteiro foi inteiro escrito e a gente tinha uma liberdade ou outra de brincar um pouco com o texto. E você estreia aqui na ficção, né, de longa-metragem, mas com uma vasta experiência, né, seja no teatro, também como intérprete no cinema, na TV. E a partir disso, qual foi o principal desafio ao lidar com essa linguagem atrás, tanto à frente quanto atrás das câmeras? O que você precisou repensar em relação à linguagem do cinema? Olha, o processo de filmagem, de escrita, de montagem, é engraçado, embora seja meu primeiro trabalho como diretor de uma ficção e de uma ficção longa-metragem, o que mais me fez repensar o meio o tempo todo foi o modelo de produção, porque a gente levantou esse projeto sem praticamente nenhum recurso, até a chegada do Canal Brasil, que ainda assim, nosso filme é um filme de baixíssimo orçamento. Então, o tempo inteiro, o novo para mim era lidar com a estrutura de produção do meio audiovisual. Mas, ao mesmo tempo também, como eu venho do teatro, que também ou acredito que seja mais precário do que o modelo de estrutura de produção, eu já estava um pouco habituado a trabalhar sem recurso. Mas ainda assim é um formato de produção novo que eu tive que aprender a lidar. Essa é a maior dificuldade para mim, assim, é o modelo de produção mesmo, o meio de produção. Agora, em relação ao meio audiovisual, olha, foi um projeto muito prazeroso de ser feito, muito prazeroso, e ele funcionou.
bem assim na execução dele. A gente não teve grandes questões. Eu simplesmente queria que tivesse um elemento nonsense, queria que tivesse uma verdade, queria que os estereótipos pudessem ser um pouco quebrados e o conflito estivesse num outro lugar. Eu acho que ele se cumpriu ao que a gente se propôs. E na trama vai se desenhando ali uma amizade, né? Um romance entre esses protagonistas, mas ao mesmo tempo existe uma questão muito forte em relação à moralidade, ou à falta dela. Esse aspecto, ele é uma exclusividade desse universo ficcional que você pensou, ou você acredita que... Aliás, você teve intenções de estabelecer paralelos fora da ficção? Não, essa questão da moralidade é uma questão que está permanente no meu trabalho, do conceito de ética e moral, inclusive. Tanto é que ele é um assassino de aluguel e ele não mata o outro cara porque os dois são do Rotary Club. Então, esse conceito de moral e ética, isso é muito insano, é muito maluco. As pessoas questionam... Obrigado por você estar questionando isso, porque as pessoas questionam muito pouco isso. O que acontece é que a gente usa do elemento de humor para brincar com esse tema, mas é um filme totalmente amoral. Totalmente amoral. Amoral e acho que é mais imoral. Ele é realmente imoral, porque ele tem uma estrutura do que é o assassinato, estrutura do erro, mas a gente passa por cima disso. Então, isso. Isso está bem presente no meu trabalho, está bem presente no meu olhar para o mundo hoje, infelizmente. Eu tenho percebido que os conceitos conceitos éticos, que eles estão defasados, né? A gente está vendo o que está acontecendo não só no Brasil, na nossa situação política, situação social, mas o que está acontecendo no mundo. Em relação aos imigrantes, em relação à saída da Inglaterra, e tantas outras coisas que têm acontecido por aí, as guerras, e conceito ético e moral, eles precisam ser revisitados democraticamente, de forma grega, talvez. É isso, Bruno. Muito obrigado pela conversa. Obrigado. Valeu, querido.